Olha aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. A turma está chegando. Muito bem, muito bem. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada. Vamos aguardar a sua chegada. Olha aí, ó. Certo. Oi, boa noite. Só precisa virar a tua câmera para nós te enxergar. Nós estamos enxergando o teu sofá. Para aí. Ah! Oi, boa Aê! noite. Boa Tudo noite. jóia? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. 100%. Tá ótimo, ótimo. Ai, que Muito bom, legal. Que bom. muito Os bem. amigos entrando. A turma tá chegando e eu já vou fazer aqui agora as honras, então, para a gente cumprir nossos horários, né, Kátia? A gente é, fazer Deu valer uma aí o falhada, tempo que a né? gente tá. Fica tranquila, vai dar É, tudo certo. congestiona, né, Lu? Agora tem Sim. bastante movimento aí. Então deixa eu fazer as aberturas oficiais aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Bate-Papo Magistral. Hoje com a Kátia, que já já vai conversar com vocês, vai se apresentar. E em nome da Magistral, então, quero agradecer desde já, né, o tempo e a dedicação de todos para essa uma hora, talvez aí, mais não, porque o Instagram não deixa, né, que a gente vai bater um papo a respeito de ressignificar os nossos sonhos. O momento Ó, está pedindo uma conversa dessas, né? E hoje a gente verdade. trouxe a Kátia para falar a respeito disso. Mandem convite aí para os amigos de vocês, aperta nesse aviãozinho aí e compartilha essa live com quem você acha que deve participar. E a partir de agora, então, a gente vai desdobrar alguns assuntos que eu e a Kátia separamos aqui para trocar uma ideia com vocês. Uhum. E não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente vai conversar, apesar de Ó, ter um pequeno roteiro, mas a ideia é a gente trocar uma ideia aqui e que vocês compartilhem aí também das suas questões conosco, tá? Então, desde já, muito legal. show de bola, vamos adiante aqui. Olha só, Kátia, começando, né? Começando. Vamos lá. Vamos lá. Abriu uma fenda no universo. Tá? Abriu uma fenda no universo. Nós estamos vivendo um momento que até então não tínhamos vivido, não que nós tenhamos conhecimento, né? Verdade. Então, isso tem feito com que a gente repense uma série de situações do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Eu diria Verdade. que tu já já vai falar sobre isso. A gente anda bastante fragilizado, talvez, a gente anda com medo, com incerteza, e é disso um pouco que a gente vai desdobrar aí hoje. Antes de mais nada, eu quero que tu diga quem tu é, da onde tu veio, do que tu te alimenta. Não, isso não precisa. Tá? Conta Então, aí, quem é que é a Kátia? isso aí. Boa noite oficial aos nossos queridos amigos, familiares que estão entrando, clientes. Então, eu sou a Kátia Bernardes e Lu, a minha primeira formação, eu sou administradora, né, de empresas Ah, eu sei com, disso. com habilitação em recursos humanos pela Unicinos. Tenho uma especialização em psicologia do trabalho e das organizações. Sou Master Coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coach de São Paulo e atuo há mais de 15 anos com desenvolvimento de pessoas, né? Contribuindo para esse desenvolvimento. E com o processo do coaching, Luciano, já faz mais ou menos 8 anos, onde essa Maravilha. minha formação veio para fechar, né? Eu queria ajudar mais as pessoas a performarem na sua vida, em Uhum. geral, e o coaching veio para fechar. Foi algo assim muito gratificante, muito importante para minha carreira. Muito legal. E eu E vejo atuando isso. na Magistral, só desculpa te interromper, atuando então como sócia da Magistral Capacitação, dando cursos, palestras, trabalhando dentro das organizações, né? Com esse desenvolvimento, trabalhando muito forte com a gestão de pessoas, né, Luciano?
Isso aí, eu digo assim que acompanhei aí, tive a oportunidade de conhecer e acompanhar a tua trajetória, e eu Uhum. diria que é bem isso mesmo que se percebe, assim, quem está mais próximo de ti consegue enxergar isso bem direitinho, assim, porque tu já vinha na tua atividade quando eu te conheci, que era Uhum. trabalhar recrutamento e seleção lá na Isso, base, muitos né? Ou anos. seja, de Uhum. alguma forma isso já era, de algum modo, ajudar Com as pessoas, certeza. né, a encontrarem seus caminhos e recolocar as Isso. pessoas. E eu acho que acho não, acredito que o coach agora, mais recentemente, aí nesses últimos anos, te colocou numa condição de fazer isso de outro jeito, né, Kátia? De um jeito até Muito. mais genuíno, né, nesse Mais aspecto, né? genuíno, mais gratificante. Isso mesmo, Luciano, bem que tu lembrou, né? Eu ajudava a colocar a pessoa certa no lugar certo, nas empresas, e o que me angustiava muito era aqueles currículos excelentes, mas que às vezes não fechavam, né? Não ia, Isso. achava que ia fechar e não fechava, por quê, né? Porque eu queria entender e auxiliar mais as pessoas a chegar ao seu objetivo, a chegar no seu sonho, a encontrar a sua colocação, né? E foi onde isso mesmo, que o coaching, ele veio com tudo, assim, para eu trabalhar, para eu contribuir mais com essa performance, né? Dá pra gente Das fazer pessoas. uma live inteira só pra falar disso, viu? Só pra falar de Só recrutamento, verdade, seleção e tal. Mas, né? verdade. Hoje o nosso tema são os sonhos, O né? sonho. São os sonhos. E para começar, eu queria que tu desse uma ambientada nessa história aí, assim. Uhum. Sonho é um negócio que parece meio filosófico, assim, meio, né? Meio Sim, distante. Então, o ser humano ele precisa dos sonhos. Como é que os sonhos entram na nossa trajetória? Fala um pouquinho disso para a gente começar a conversa. sim. Eu adoro falar disso. Eu adoro, porque nós, todos seres humanos, somos movidos pelos nossos sonhos, pelas nossas aspirações. É isso que nos faz nos movimentar, é isso que nos dá o brilho no olhar, é isso que dá as borboletas no estômago, né, Luciano? Todos nós Sim, somos movidos a isso. E muito interessante isso que tu trouxe, assim, que tem pessoas que dizem assim, ah, mas sonho é muito. Claro que sim. E eu gosto muito de uma frase do Walt Disney que ele já dizia, né? Se podemos sonhar, também podemos realizá-los. E para isso isso. tudo, a gente precisa se preparar, a gente precisa se estruturar para realizar, porque eu dou o tamanho, a forma para o meu sonho do jeito que eu quiser. Não é assim, Luciano? E não importa o Claro, claro, tamanho, se ele é grande, se claro. ele é pequeno, A gente é quem desenha isso, não a é? gente É é a que gente quem desenha. desenha. E A outra, gente que Luciano, desenha. tu conhece pessoas que passam uma vida sonhando e talvez não realizando? Ah, isso. E talvez isso até aconteça com a gente em determinados níveis, não é, Kátia? Claro que sim, claro que Isso não, sim. o fato de sonhar não significa garantias e possibilidades também de realizar, né? Isso. Outro dia eu vi um colega que falou que ele tinha, e a Carolina também, minha esposa comentou sobre isso outro dia, né? Que é a lista aquela do um dia talvez, todo mundo deveria ter uma lista do um dia talvez, né? Porque é por aí que Isso. começam o registro dos sonhos e a programação dos Uhum. sonhos, né? Para a E o gente não legal, esquecer, né, disso. exato. E o legal do meu trabalho com o processo do coaching é que a gente consegue visualizar os clientes, os meus coaches, conseguem sim ver que é possível realizar, que é possível, que tem um caminho para isso. Ao invés de eu ficar Isso. sonhando, idealizando, viajando no meu sonho, que eu devo viajar, claro que sim, mas a melhor parte do sonhar é quando eu percebo que é possível realizar. Para isso eu Quero preciso che... movimentos, eu preciso incentivos. e isso é diferente, claro, lógico, de pessoa para pessoa, Uhum. porque Claro que sim. o ambiente também impacta nisso, né? E a pessoa é impactada. Antes de tu falar sobre isso, eu quero que tu fale um pouco também sobre nem todo mundo
se dá conta da sua existência. Porque o sonho tem a ver com... Porque tem muitas pessoas que apenas passam pela vida, né, Kátia? E outras que Sim, ambicionam a vida, né? Se a gente poderia verdade, fazer essa verdade. leitura, né? Mas Uhum, antes que tu fale sobre isso, deixa eu dar um oi aqui, porque tem uma galera ótimo. aqui. Ai, que Tem bacana. a Fábio, a Vera, a Júlia, o Ai, que Heleno legal. Severo, nosso colega de Ai, nosso faculdade. colega Helena, aham. O Sidão Dias está aqui, o Eduardo, um rapazinho aí, um tal de Eduardo, Eduardo também. Bernardes. Uhum. Esse, a Rosana, o Ai, que Marcelão, legal. a Samara Monteiro, a Mari Santos, está aqui a Plentes Gonçalves, tá Ai, que legal. também, tá também, nossa, uma galera aqui, Denise, a Mariana da Meio Comunicação, o Que Irandro, show. lá da SafeTech. Olha, nós temos uma turma aqui. Temos Que uma turma. bacana, que E tem bacana. contribuições e tem perguntas. Vamos ver depois aí como é Ótimo. que a gente Isso avança nisso aí. aí. Que Tem um monte legal. de Sejam fã aí todos também. bem-vindos. Todos Isso, muito tem fã, bem-vindos. tem Gratidão por fã. esse encontro nosso nesse Olha aí, momento, né? olha aí que Desafiador. maravilha. Uhum, Muito muito legal. legal. Muito legal. Olha aí, me conta sobre isso, assim, Pois é. as pessoas, elas, todo mundo tem consciência do que está fazendo aqui e, portanto, dos seus sonhos? Sabe, Luciano, nem todo mundo. Quando a Uhum, gente, pela minha experiência, né, a gente tem um processo de se autoconhecer, de entender qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Nem todo mundo tem isso claro, Luciano. Nem todo mundo para realmente pensar por que que eu estou aqui, qual o real uhum, significado, o porquê da minha missão, se conhecer que eu tenho meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas limitações, mas eu preciso saber que eu não estou aqui só de passagem, né? Isso eu trabalho muito forte com eles, além de tudo, indo logo para o nosso próximo passo ali, mas uhum, é uhum. entendendo qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Eu vim para ajudar. Eu posso dizer que o meu propósito é sim ajudar as pessoas da maneira que eu posso, contribuindo com a minha experiência, com o meu conhecimento, com o ouvir, né, Luciano? Sim, com E certeza. aí, Luciano, vem a E, e questão dos só sobre, desafios. e só sobre o ouvir aí já dá mais uma outra live, né, Kátia? Pra gente Já falar faz a sobre diferença. comunicação, Verdade, né? boa. O saber ouvir tão Escuta ou ativa, mais né? importante, né, Luciano, do que falar, né? Escuta Boa, ativa, né? De fato estar ótimo. presente. Nossa, tem assunto para outra live aí, ó, pra Tem, gente falar. verdade, verdade. Isso nos leva para a questão dos desafios, né, Kátia? Como é que Isso, a gente. Enfim, bom, legal. A Mariana até estava falando ali como é difícil colocar sonhos em prática. Sim, muito, mas e entendo. como é que a gente dá o passo, né? Ou seja, quais os Ah, desafios, quais as barreiras que a gente precisa cortar aí para poder exatamente. avançar? Aí vem, né? Vamos falar assim que nós temos os nossos desafios da nossa vida, o nosso lado pessoal e o nosso lado profissional. Eu escuto muito ainda, Luciano, quando o coach vem e me diz assim, ó, na minha vida pessoal, Kátia, tá tudo legal, mas a Ah. minha vida profissional tá uma droga, eu não me acho, enfim. Daí só um pouquinho, quantas vidas nós temos aqui? Pelo menos Hum. aqui, uma vida cheia de desafios, né, Luciano? Que é o meu lado pessoal e ver se vocês concordam, que é a minha família, que é a minha espiritualidade, é o meu lado emocional, a minha saúde de extrema importância. E vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo, né? Onde a nossa temos que sim priorizar a nossa saúde muito, mas temos o lado profissional, que são as nossas Uhum. finanças. Tira o sono as nossas finanças? Pode tirar? Oh. Claro que sim. Tem o nosso lado intelectual que não podemos parar. Esse é um momento que nos mostra, né, Luciano, o quanto nós temos que sim que nos reinventar, ressignificar tudo.
a questão intelectual que tu falou, me lembrei agora de uma passagem da live com a Gláucia, quando a gente falou sobre financeiro, e ela diz Uhum. assim, né? A gente vai até onde a gente tem conhecimento, né? Por exemplo, a nossa, né? Isso. Então o que a gente está trazendo aqui, para que os sonhos se realizem, enfim, a gente também precisa se preparar para isso, né? Buscar o Isso. conhecimento e a dedicação. Equilíbrio. O Adriano Eli, que está aí, que vai ser um convidado nosso nos próximos encontros, o Adriano está trazendo uma questão, diz ele, navegar é preciso e sonhar é preciso, né? Ou Claro seja, que sim, e sonhar muito, muito, muito. E aí, Luciano, vem o grande lance da nossa vida, é o equilíbrio desses dois lados. Talvez eu uhum, não vou conseguir estar 100% num e 20 no outro, não dá certo. Eu preciso equilibrar e entender, sim, que a vida é esse equilíbrio. Eu entendendo esses desafios. E aí, Luciano, o sonho, ele pode ser algo material, eu quero ter, eu quero comprar, eu quero mudar, eu quero adquirir, mas ele pode ser, eu quero ser. Eu uhum, quero uhum. ser uma mãe melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor, um profissional, um pai, enfim. Então, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles podem vir dessas lacunas. E muitas Isso. vezes, Luciano, é de uma lacuna. Nós vivenciamos isso. O líder que precisa trabalhar a comunicação, não é assim. O líder que precisa delegar mais, vem de uma competência, uma carência de uma competência minha, pode ser o meu sonho, o meu objetivo. É aí que a gente vai falar, porque às vezes a gente fica idealizando, Isso. viajando no tamanho, mas falar de sonho é muito relativo, é muito, né, viajante, mas não é, gente. Agora É nós uma vamos coisa, ver. nisso que tu está trazendo, assim, a gente observa que uma coisa é certa no meu entendimento. Não tem certo e errado no que diz respeito a o que é certo no sonho. Por exemplo, que tu trouxe muito bem a questão do ser e do ter. Né? Tem muita Uhum, gente, mas as pessoas são muito materialistas e tal. uhum. Não nos cabe julgar isso, né? Ou seja, cada um Isso, sem julgamento. ambiciona e entende o seu caminho, a sua trajetória do seu jeito, Verdade, né? Agora, o verdade. fato é que passa muito por isso que tu está trazendo agora, que é o autoconhecimento, né? O se entender antes de mais nada, né? Porque senão Antes de mais nada. o sonho vira uma divagação nesse aspecto, né? Exato, Se a gente não verdade. tiver essa leitura, né? Então, assim, Essa acho que clareza, né? e esse momento, Kátia, em que a gente está passando e vivendo, ele tá permitindo que a gente faça isso também, né? Essa leitura Claro, interna, né? Eu tive claro. um professor, deixa eu só fazer um registro aqui que, Fala. que, que contribui com isso. Teve um professor nosso, professor Fúvio, eu não consigo lembrar sobre o sobrenome dele. Uhum. Ele era professor de teoria geral na Unicinos. E eu lembro do primeiro dia de aula que ele entrou na sala sem falar uma palavra e ele disse assim para a turma: 10% de vocês vai ser alguém na vida. Olha Né? só. E aquilo Uhum. deu assim um baque. Essa primeira fala dele, ele não deu nem boa Sim, noite, né? Aí diz ele assim: 70% de vocês não sabe o que está fazendo aqui. e 20, sensacional. e 20% não vai servir para nada. Disse Uhum. ele bem assim, né? Assim deu aquele choque, não é? Sim, para dar E, o e choque mesmo. para dar o choque. E quando ele terminou aquela fala, ele disse assim: mas são vocês quem vão escolher aonde vocês querem estar, nesses Claro. percentuais, né? Isso, E aí isso. depois a gente, o que que eu quero, por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que tu vai falar sobre isso em algum momento aí da nossa fala, que é a Logo, logo. questão de a gente ser reativo e proativo, né? Mas é um pouco disso. Depois na prática a gente foi vendo isso na vida real, né? Que não Uhum. são todas as pessoas que por natureza são protagonistas, né, Kátia? Claro que As sim. pessoas precisam ter orientação para poder Precisa. fazer com que os seus caminhos avancem, né? Isso E aí. isso nos leva para a execução, né, dos objetivos, né? Como é que a gente constrói? Como é que tira o sonho? Como é que acredita no sonho? Como é que Tira bota do o Adri, papel, né? Tira né? do lado. Uhum. Assim, ó, Luciano,
quando as pessoas me procuram para o processo do coaching, né, muitas vezes elas querem muita coisa, mas elas não sabem por onde começar. Por isso que buscam esse auxílio, né, essa parceria, para eu estar ali juntos pensando o que realmente, daí a gente começa assim a dar forma, vamos dizer assim. Eu trago aquele meu sonho grande ou pequeno ou pouco definido, que muitas vezes nem eu sei, claro, por onde começar, né, Luciano? E vamos Com pensar certeza. assim, ó, como nós somos movidos pelos sonhos, o barato, o legal é assim, ó, no momento que eu vou me aproximando, que eu vou alcançando, eu já vem outros atrás. E isso é legal. Esse é o movimento da vida. E para isso eu preciso aprender algumas coisas e entender, né? Eu sempre digo assim, é o aumento de consciência, é o quanto eu estou buscando, ouvindo, evoluindo como pessoa e me entendendo, né? Parando de só aquele auto-julgamento e buscando. Então a gente vai para uma etapa, Luciano, que é muito legal, que é desenhar o que realmente eu quero. Trazer esse sonho, e aqui vem o que nós queremos, que é o momento, sim, o momento oportuno para a gente falar disso, para não deixar de lado. Porque o que eu penso e o que eu digo, Luciano, o momento realmente é muito triste, é desafiador, mas logo ali vai ter um novo cenário, um novo mercado, e eu continuo com meus sonhos aqui, né? Com as minhas angústias, com meus medos, e um momento até me diz assim, ah, não, eu escuto já assim, ai, Kátia, pois é, porque todo esse momento que nós estamos vivendo, de isolamento, de quarentena, vou deixar. Não deixa de lado. Não deixa, não podemos deixar morrer. E aí vem para o desenho, né, Luciano? Podemos ir para essa parte transformando agora... Deixa eu só fazer um registro aqui. Tem algumas contribuições que a gente tem que aproveitar, que são muito legais aqui, que trazem questões aí para nossa leitura. Deixa eu te dizer uma outra questão aqui que é importante. Olha só, acho que o que o Irando está trazendo aqui de como fazer para romper as barreiras, a gente já vai falar um pouquinho dos sabotadores aí, né? Sim. O Heleno está trazendo uma questão aqui pela ótica da saúde, diz ele. Como é que ficam os nossos sonhos e os objetivos em tempos de pandemia? Na verdade, acho que em qualquer tempo, né? A gente também está sendo... Né? Será que a gente não se sabota mais agora, né, Luciano? Mas olha a pergunta dele. Podemos nos frustrar mesmo adiando eles momentaneamente? Eu acho que podemos nos frustrar. A questão é bem o que tu estava falando. Claro. E é por isso que a gente está aqui falando de ressignificado, né? Porque talvez aquele jeito que a gente estava pensando não vai poder mais ser daquele jeito, vai ter que ser de outro jeito. Isso, e aí vem o ressignificar, claro. Que aí na frente a gente vai tratar, né? Isso aí. Estou pensando numa outra questão também. Uma questão que tu falou de colocar no papel, de tirar o sonho do ambiente do pensar e colocar ele para o ambiente do fazer, né? Isso. Que tem a ver agora com a construção. Eu queria lançar uma pergunta aí para a turma, quem quiser contribuir, né? Quem é que escreveu os seus sonhos, ou seus objetivos, ou suas metas, como a gente queira traduzir isso, para 2020, né? Independente da circunstância e da situação que a gente está agora. Quem é que colocou até no final papel, do ano, né, Luciano? Final do ano, que é a época de a gente, né, já começar a pensar. Boa essa. Então. Mas e aí, Kátia, como é que é esse passo a passo, assim, se a gente, né? Eu sei que não tem receita igual para todo mundo, sim, né? Mas tem um orientador, tem um caminho, né? A gente traz esse sonho para um objetivo, Luciano. E o objetivo é a caracterização dos nossos sonhos, né? Legal. É ali onde a gente para e pensa, opa, agora é a hora de pensar por onde eu vou começar. Eu tenho vários, mas daqui a pouco, se eu começo por um, ele até já me ajuda em outros sonhos, outras competências que pode ser. Então a gente começa assim, Luciano, o que realmente eu quero.
o que realmente nós queremos. E aí, essa é a primeira pergunta. E daí nós vamos para a segunda. O quanto eu quero esse sonho? Eu, protagonista da minha vida, protagonista do meu sonho. Quem está comigo vai junto, né? Um sonho compartilhado, opa, ganha força, mas o sonho é meu. De 1 a 10, o quanto eu quero? Eu sempre brinco e digo, eu quero 20, eu preciso querer 15, talvez, para me movimentar. E aí, Luciano, nós vamos para a terceira pergunta. O que significa esse sonho para mim? O que significa para você o teu sonho? Qual é o significado para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão comigo nessa vida, para as pessoas que estão lá na minha empresa, que eu quero performar melhor, que eu quero ser um líder melhor, que eu quero ser um gestor melhor, enfim. E aí vem a atenção do ressignificar. Talvez seja o momento de sim, de eu olhar com outros olhos para o meu sonho, mas não deixar ele de lado, não deixar de fazer acontecer, seja qual for o movimento nesse momento. Um movimento, porque quando a gente se movimenta, Luciano, para ir ao encontro do sonho, isso já gera uma felicidade, já gera, sabe, algo positivo na gente. A então, química assim, do corpo já se prepara para isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, o ressignificar é daqui a pouco, assim, eu vou ter que adiar, eu vou ter que dar outra data que eu tinha dado, eu vou ter que rever ele, né, reformular, mas não desistir, né? O convite aqui é não desistir, não desista nunca dos seus sonhos. Bem pelo contrário, traga ele para esse objetivo. E aí, sem que Luciano, isso seja, sem que essa fala seja uma fala filosófica, né, Kátia? isso, claro que Ou seja, sim. de a Não, gente pensar que qual é que são os novos caminhos, né? Então, assim, eu queria fazer uma viagem para a Europa no ano que vem, né? E agora eu não tenho a mínima ideia se eu vou conseguir, que barreiras sanitárias talvez esses países vão estabelecer para estrangeiros, né? Então, assim, eu posso sofrer antecipadamente com isso? Posso, se eu quiser, né? pode, Posso, se eu ou quiser. posso Mas, ressignificar ele. mas ao mesmo tempo, exatamente, né? Então, assim, talvez eu vá precisar. Eu lembro de um episódio que me contaram em determinado momento que um amigo visitava o outro e ele via na casa do amigo, né? Ele foi visitar o amigo e viu na casa do amigo na geladeira uma foto da Disney, assim, né? Aquela foto tradicional da Disney, né? Sim. E aí ele disse assim, por que essa foto aí? Eu disse, não, isso aqui é o nosso sonho, né? Que nós queremos aqui na nossa casa, na família, ir para Disney, né? Aí o Ai, cara, legal, e por que tá na geladeira? Não, porque isso é a nossa motivação, a gente olha todo dia, aquela coisa toda, né? De sim. alguma forma materializando aquele sonho. Isso, E aí visualizando, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E olha só que interessante. Aí disse o cara, esse cara contando, né, que 3 anos depois ele voltou na casa do amigo e tava lá a fotinho na geladeira ainda. Olha 3 só, anos depois. 3 E aí anos. ele perguntou, já foram para Disney? E ele disse, não, ainda não, porque a gente está se preparando, porque não sei o quê. Aí ele achou curioso, vem cá, mas tu já viu a data que tu vai ir? Não, a gente não definiu ainda. Mas tu já Boa. viu o que tu tem que te preparar para documentos, visto, passaporte? Já fez passaporte? Não, a gente não fez passaporte ainda. Né? E quantos dólares vai precisar levar? E qual é a melhor época do ano? O cara começou a fazer perguntas objetivas, né? Fazer perguntas objetivas e a turma não tinha. Ele só tinha uma resposta: queremos ir. Queremos Né? ir. Então é um pouco disso que tu está trazendo, né? Em algum momento eu preciso transferir isso para a prática, né? Isso, Luciano. E daí, indo para o último passo do objetivo, é dando data. Para quando eu quero isso? Eu posso... pois é, Kátia, mas ano que vem... Não, vamos dar data, prazo. Eu preciso sentir que sim, que eu tenho um compromisso comigo mesmo. Então, eu vou... Daí, Luciano, partindo disso que eu sei o que realmente eu quero, o quanto eu quero,
o significado disso, que é de extrema importância, que é ali que eu me movimento mesmo, é o orgulho que eu vou dar para minha família, para os meus filhos. O significado é muito importante, mas a data, para quando? Uhum, E é uhum. para lá que eu vou. Daí eu tenho que ter muita atitude e um plano, as estratégias, né? Isso que tu trouxe, bem que tu trouxe, Luciano. Eu preciso saber quanto custa, como é que eu vou fazer, qual o recurso, o que eu vou me articular. Aqui eu tenho que ser um articulador do meu sonho. Porque Eu. tem muito disso, né? Tem muito disso, a pessoa, a gente ouve, né, Kátia? Tu deve ouvir, eu Uhum. queria tanto falar um outro idioma, eu queria aprender inglês, tá, mas já foi ver quanto é que custa a matrícula? Já foi ver onde as Aham. pessoas ficam nesse mundo, né? Aham. Luciano, o professor Cortella traz isso muito bem quando ele fala de esperança. Que nós temos Aham. que sim e devemos ter esperança do verbo esperançar, de ir buscar, de construir, de me movimentar. Não esperança do verbo esperar. Ah, Esperar. não, eu estou esperando passar, né, a pandemia, eu estou esperando passar a crise, eu estou esperando passar o inverno, eu estou esperando, e aí nada acontece. Esperando o melhor momento Esperando o melhor né? momento, exato. E sendo que depende muito de nós, referencial interno, Luciano. Tem o externo, claro que sim, atrapalha muito, muitos fatores, né, Luciano? E daí tem os nossos desafios, profissional, pessoal, e os fatores externos. Mas muito é referencial interno, né? O quanto eu Uhum, quero, uhum. o quanto isso vai mudar a minha vida, né? O quanto isso vai ser bom para mim mesmo, para as pessoas que estão conosco, né? Vivendo, amigos, família, colegas, enfim, né? É esse o reflexo. E essa tarefa, eu quero fazer uma contribuição e trazer uma pergunta aqui ao mesmo tempo. E Uhum. essa tarefa não é simples. Ela não, aliás, Não, é ela não é assim. simples, mas ela é Uhum. possível, né, Kátia? Eu diria Isso, assim, ela não é, Luciano. ela não é Ótimo. fácil. Não Ela é fácil, exige mas é possível. esforço, Uhum. exige fazer mais do que normalmente a gente tem feito, né? O Adriano Dedicação. Eli, o Adriano traz uma questão aqui, alguma dica para enfrentar frustrações no caminho da realização? E aí eu diria, eu acho que primeiro, se a gente tem claro para onde a gente está indo, essa já é uma forma da gente Isso. conseguir diminuir essas frustrações do caminho, né? Uhum. Porque o que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta daquilo que eu defini, Ótimo, né? ótimo. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tô pensando, tô falando por mim também, né? Uhum. Quantas vezes eu vejo que a gente precisa diminuir um pouco, eu pelo menos preciso diminuir um pouco essa ansiedade de que tem que acontecer tudo para frente e tem que acontecer no tempo certo. Tu falou Boa, da data, boa, né? Luciano. Mas Uhum. uma frustração, eventualmente, ela pode ser um momento também para eu dar um passo para trás, dar uma reavaliada, né? E E talvez para até fazer aprender. fazer um ajuste, né? Aprender com Isso, aquilo e fazer um isso, ajuste ali na frente, isso. né? Porque não é porque eu escrevi que vai acontecer exatamente daquele jeito que eu programei, né? Exato. Aí vem o ressignificar, né? Com as frustrações, eu preciso tirar aprendizado para fazer diferente, para fazer melhor e entender que sim, que eu estou propenso às frustrações. E aí vem o Sim, nosso lado emocional, né, Luciano? O nosso equilíbrio emocional. Entender isso faz parte também de um processo, né, de aprendizado, de aumento de consciência. Quem de nós não tem as nossas frustrações em algum momento? Mas a grande dica é assim, ó, que essa frustração não trave. Bem pelo contrário, que te impulsione a ir mais, uhum, a fazer uhum, diferente, ressignificar o que tu tem feito, a tua dor, o ressignificar, ele vai muito assim, ó, de tu ter o poder de transformar as coisas não tão boas, né, Luciano, em aprendizados. Em claro. aprendizados. Ao invés de eu E isso, ficar aí, de eu tirar aprendizado. E aí a gente está uhum. falando, não é fácil,
Mas é possível. Não mas é possível. E aí tem uma É. outra questão, acho que tu trouxe a questão da esperança do Cortella aí, que é fantástica, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente fica, a gente observa as pessoas e a gente também às vezes se pega Claro, nessas, né? claro. De, Claro que de sim. esperar o resultado ao invés de provocar o resultado, né? E isso Uhum. também, deixa eu te perguntar um negócio aqui vem ao encontro do que a Maiara Zago trouxe aqui, Ah, que minha é o querida. seguinte, diz a Uhum. Maiara assim, cabe a cada um de nós irmos atrás dos nossos sonhos. Sim, né? E porque tem uma questão que é assim, porque se a gente não Deu está um corte, vivendo, Luciano. Tu pode, por favor, repetir? Deu uma claro, falha. Uhum. diz a Maiara que cabe a cada um de nós ir atrás dos nossos sonhos, certo? Isso, E muito. aí eu quero trazer isso. Achei muito legal isso, porque se a gente não está vivendo o sonho da gente, a gente está vivendo o sonho de alguém, né, Kátia? Isso aí. Alguém, a gente está Uhum. fazendo o que. E aí entra essa questão, né? Muitas pessoas podem estar vivendo os sonhos dos outros, ou para Ah, os outros. Isso pode estar sim, acontecendo também? pode. E aí vem aquela questão: o sonho é meu, eu não posso terceirizar, eu não posso responsabilizar ninguém, eu posso trazer comigo. Eu sempre digo assim: eu vou disseminar, eu vou fazer a pessoa comprar a ideia comigo, junto. Mas eu protagonista, é o meu sonho, né? Eu não posso culpar porque o meu parceiro, não é o sonho do meu parceiro naquele momento, mas sim, se eu tiver o apoio, né? Se eu tiver mais pessoas acreditando, opa, é um movimento a mais. Mas o Sim. sonho é de cada um e cada um tem que lutar, tem que correr atrás. Sabe, Luciano, agora falando contigo veio uma palavra que a minha mãe, com toda a sabedoria dela, uma Hum. alemoa que falava assim, bem puxado o alemão mesmo, e Sim. quem conhece ela sabe, ela dizia assim, ó, que quem não tinha sucesso, não se mexia, não alcançava as coisas, é porque não tinha determinação. E os meus irmãos Hum. estão aí, podem Não comprovar te, isso. não É, vão te deixar ela, mentir sozinha. isso, aham, ela falava muito isso. A gente precisa ter determinação. E é o Uhum. primeiro passo para eu me movimentar, né, Luciano? Ser Isso. protagonista da minha vida, né? Dos meus sonhos. Quantas coisas eu quis e eu realizei, quantas coisas eu quero realizar e estão ali, mas eu estou em movimento, eu estou pensando, eu estou articulando, a gente está. E vocês e nós da Magistral trazemos isso muito. Nas outras lives também vocês falavam muito disso, né, Luciano? Hum. Precisamos sair melhores desse Melhores. momento do que É. entramos, né? Não Exatamente. podemos ficar Exatamente. esperando passar para daí nós começar a o que agora cada um pode, né, fazer o E seu seja. movimento. E é interessante é o seguinte, e seja no nível que for, né, Kátia, que No a gente vai nível que sair melhor. for, Porque tem exato. essa, tu falou muito bem a questão do sonho, que às vezes parece algo gigante, É, mas podem ser pequenos avanços claro. também, que Uhum. vão gerando aprendizado para a gente, fazendo com que a gente evolua como pessoa, como profissional. E eu tô aqui Isso, pensando, né, tô pensando aqui que a gente está falando muito para as pessoas, e é o que a gente quer fazer aqui também, mas claro, tudo que tu está falando com relação às pessoas serve igualzinho para as empresas também, com né? certeza. O trabalho da ressignificação que as empresas agora estão precisando Uhum. fazer, rever seus Sim, planejamentos estratégicos, né? Aquelas que têm, com certeza. aquelas que não têm, estão em bons momentos para construir um planejamento, construir um Isso. penso, né? Uhum. Construir um pensamento a respeito do seu negócio. Quando tu falou do meu propósito, a empresa também precisa ter claro Exato. qual é o Essa papel clareza. dela, né? Qual é o papel Uhum. dela, porque se ela não tem clareza do seu propósito, como que os clientes vão se conectar com ela? Como que as Isso. pessoas vão se conectar com ela? Então a gente está falando aqui de pessoas, mas só para fazer esse ganchinho assim de que Claro, tudo isso se aplica, né, Kátia? Essa dos dois questão lados.
dos dois lados, ressignificar sonhos no sentido de caminhos, estratégias, também vale para as organizações com esse certeza. processo, né? E Luciano, e tu falando isso, me veio assim, ó. E aí a gente pode pensar em empresa e nós no individual. Quem estava mais equilibrado, estruturado, tá passando, né? Um momento novo, o home office, nós, por experiência, nós já tínhamos muita coisa que nós fazíamos home office. Nós estamos, a magistral eu digo, né? Nos aperfeiçoando. Mas e quem não estava estruturado, não tinha nem noção, e aí vem até a questão dos objetivos, que nessa hora, Luciano, dá aquele conflito assim, ó, puxa vida, eu não fiz nada quando eu poderia fazer, agora que eu tô nesse momento crítico, isolamento, quarentena, tudo acontecendo no mundo, e aí? Né? A angústia, Luciano, fica maior. Aí vem a frustração. Por que que eu não fiz? Por quê? Mas aí, gente, sai do chororô e vem. Ah, é agora, Não né? dá, não dá para voltar lá atrás, né? Não E a gente dá. vai ter que é daqui para frente, né? Isso. Mas E, pode vir e- esse sentimento, né? Por que que eu não claro, fiz? Por que que eu pô, não. não, e E vem, né, vem, Kátia? e E vem, vem. Não, com e até tem certeza. aquela, e aqui tem aquela história assim de que aquilo que a gente joga, né? Aquela energia que a gente joga pro Isso, universo, ele vai voltar, né? Então assim, claro que sim. ele vai voltar. E a gente pedia assim, ai, como eu queria ter tempo para fazer as coisas. Agora Uhum. tem tempo. Tem tempo. Agora logo a gente vai falar disso, né, Luciano? Né? Do Então, tempo, né? e falando disso, indo já para essa curva final aí, né? Porque o tempo Certo. passa e a gente O precisa tempo ter as passa. amarrações finais Uhum. também. O que que pode sabotar os nossos. É muito bonito a gente definir os objetivos, entender o que que é importante, organizou, limpou tudo aquilo que tinha, porque tinha 30 coisas que a gente queria fazer, mas vamos pegar uma para fazer primeiro, né? Boa, Aquilo que é mais boa, importante, bota a boa. data, faz, combina com as pessoas na volta, né? Traz a Ótimo. turma junto, legal. E aí, o que que pode sabotar o caminho? O que que pode Ih, prejudicar, né, o andamento da realização do sonho? boa. Luciano, sempre quando eu vou falar de sabotadores e motivadores, me vem uma imagem que eu uso nos meus cursos, enfim, nas minhas palestras, nas minhas falas, que é Hum. assim, ó. Imagina tu lá com teus sonhos, eu aqui, grande, com meus sonhos, aqui. E eu olho para frente e eu tenho um caminho, um trajeto para seguir. E eu imagino assim, quase que uma lomba, sabe, Luciano? E eu tô aqui no início, com os meus sonhos, com aquele brilho no olhar. Mas desse lado tem alguns amigos da onça, deste outro, alguns pessimistas, mais adiante, alguns familiares, mais acima, o Eia! medo, a culpa, a preguiça, mas eu tô aqui querendo ir nesse trajeto, que não é fácil, que aí eu preciso ter muita determinação para passar, para superar. Porque, Luciano, o que eu escuto muito? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu já tenho 40 anos. Não é assim? Eu sou Uhum. desorganizada, eu não tenho organização. Gente, ok. Então, e aí pergunta, Luciano, vamos ver se o pessoal bota aí, escreve para nós, se já se sabotaram em algum momento da vida Olha aí, ó, para pessoal. Rolou para os sabotagem já? nossos, os nossos objetivos de deixar de lado. Mas agora não é tempo, eu não tenho dinheiro, não é o momento, né? Falta foco. E aí, Luciano, a gente começa a acreditar nisso e a se sabotar. Não, agora sim, ó. Se eu E for tem, e, estudar, eu não vou ter muito tempo com meus filhos, né? E vou aí gastar tem muito um, dinheiro. tem um outro negócio que é interessante também, que é a gente comparar com o outro, né?
ah, mas eu tô um pouquinho melhor do que aquele lá, então eu não tô tão mal Não tô assim, tão mal. né? Não tô tão mal assim. Ah, tu vê, mas não é só eu, né? Então essa questão também ela é muito forte, né, Kátia, assim, Muito, né? muito. Eu preciso ser muito forte, eu preciso estar muito focado no que eu realmente quero para melhorar, o que isso vai refletir para minha carreira, para aquela tão sonhada promoção, sabe? Ah, eu quero ganhar mais, mas o que tu tá fazendo? Qual é o plus? Qual é o plus que tu quer? E Mas o que aí, que os outros vão Luciano, pensar? O que que os outros vão isso. pensar? O que que os outros vão dizer? Uhum, O que que é eu... aquilo. Ah, tu vai estudar de novo. Ah, mas por quê? Luciano, e tem uma coisa muito forte que são as nossas crenças. E Uhum. no processo do coaching, a gente trabalha muito para quebrar as nossas crenças limitantes, que é isso. É Isso isso que aí eu dá mais uma live só para mais falar uma de crença live para limitante, falar. viu? Dá para Exatamente. dá para falar só de crença limitante. O quanto eu me limito por ai, não, eu não nasci para ser líder, eu não, sabe? A pessoa, ela acredita, e eu sempre digo que as nossas crenças são importantes, desde que não nos limitem, né, Luciano? Sim, e tem a questão, um filósofo que fala outro dia eu vi o bril, né? O Hum, bril. Ah, mas isso aí uhum. não é para ti. E aí as pessoas aceitam que não é para ela mesmo, É, mas ela falta falta, bril. Diga, Luciano. não é para mim? Tu vai ver só que eu vou te mostrar que é para Aham, mim, e a né? gente tem que ter ambição. Ambição, é isso. E eu digo assim, ó, que os sonhos, os objetivos, são o combustível para as nossas ambições. Que não é Uhum, feio, que não uhum. é feio eu Não, ambicionar. Eu quero. Poxa, o que o Luciano fez para. Pô, ele estudou, ele fez uma formação, uma especialização, enfim, e não parou de estudar. Ah, é isso que eu quero. Eu vou ambicionar isso. Isso vai então, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles são um combustível para isso, para eu me movimentar, né? é bem isso, é bem isso. Uhum. Kátia, olha só, a turma tá aqui bombando nos Ai, que comentários, legal, eu tá? não Tem consigo ver, uma. eu não consigo Não, ver, né? mas eu vou fazendo os registros aqui, sabe? Que tem, Que tem assim, legal. a Rosana de Menezes está falando aqui, mudanças Ai, importantes em tempo recorde. Olha amiga, querida. quanta coisa a gente tem feito, né? Uhum. O piquenique ateliê aqui, a Kaline falando, ó, tem que sair da zona de conforto. E zona de Isso, conforto dá um outro assunto, porque a gente fala dá, em zona de conforto verdade. falando pensando em acomodação, e zona de conforto Uhum. não é acomodação. Zona de conforto é Não, zona de segurança, de de conhecimento. proteção, de Tem que proteção. aumentar a zona de Isso, conforto. Isso, dá uma verdade. outra live esse negócio Aham. aí também. Muito legal, muito legal. Que Olha legal. só, aqui a Maiara Zago está falando que Ai, querida. sem determinação não se chega a lugar nenhum, Não se chega em né? lugar nenhum, Viu? minha querida, é verdade. Ó, Uhum. e muitos fãs teus aqui dizendo que Opa! estão melhorando ou já melhoraram em função aí do teu trabalho, Ai, das tuas que orientações. lindo! Deve ser Muito, muito legal. minhas Viu? amigas queridas, minhas coaches, minhas Olha aí, clientes. olha aí. Gratidão, gratidão, né, por poder fazer parte desse processo, compartilhar. Que E o bacana, que legal. Dario, e o Ai, Dario querido Dario. da Servicons, o Dario está dizendo assim, que Sim, está se nosso sentindo numa querido. palestra nossa. Olha que Ai, que legal isso, hein? lindo! Mas Ai, é isso. gratidão, Dario. É isso, Dario. O Nosso bate-papo cliente magistral é, querido. um, é uma conversa, Que é um lindo. bate-papo, É, né? E a muito gente está legal. indo, Kátia, para os nossos últimos Certo. minutos. Infelizmente o Instagram nos derruba em 1 hora aí, né? E Sim, nós sim, temos aí sim. mais uns dez minutinhos ainda. Sim. E eu queria que tu falasse um pouco ainda a respeito dessa questão dos sabotadores, né? A dor e o prazer são nossos sabotadores, né? É por, Isso. é por esses, Muitas. Uhum. por esses sentimentos que a gente se sabota, né? Muito. A gente diz assim, ó, quais são os nossos maiores sabotadores? Primeiro que somos nós mesmos. E a gente se Uhum, sabota pela dor e pelo prazer.
E a gente, Luciano, se motiva pela dor e pelo prazer. Então a gente precisa aprender que sim, que nós somos culpados muitas vezes de não ir. Não é o mercado, não é o mundo, não é a pandemia, não é a crise. Somos nós conosco mesmo, né? Uhum, Então, uhum. assim, entender que esse processo eu me saboto o tempo todo, né? Então eu vou dizer assim, ó, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, né? O meu objetivo é fazer uma faculdade. Quando eu quero me sabotar pelo prazer, eu vou dizer assim, ó, bom, mas é que assim, ó, não vou ter muito tempo, né? Eu acho assim que se eu não fizer agora, eu vou ter mais tempo para minha família, né? Eu não vou gastar o dinheiro, que agora não é o momento de investir, né, Luciano, numa formação, é o momento de segurar, né? Isso até tá me dando prazer, né? Não, tá certo, não é o momento, né? Isso, isso. E aí também eu posso me sabotar pela dor, né? Dizendo assim, puxa vida, mas o meu tempo já é tão curto, tão corrido, e os meus filhos precisam tanto de mim, né? Poxa, eu não vou dar atenção, né? Isso dói, né, Luciano, quando diz assim, né? Eu não vou. Então, assim, o poder que nós temos de nós mesmos mentirmos para nós mesmos. A gente mente tão bem que a gente começa a acreditar, não é assim? A gente nem precisa dos outros para sabotar a gente começa, Não, não. já chega a gente, né? Isso, nós somos, eu acho assim, ó, que isso é muito certo. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Tem os fatores externos? Claro que sim. A gente sabe, aqui a gente não está dizendo que é fácil, né, Luciano? A Não, gente está não. dizendo que é possível. Possível. Desde que eu queira 120%. Daí eu vou, né? Ninguém me É que segura. a condição, o que está, né, o ambiente externo, as coisas que acontecem, elas só são a condição para a gente, né? Ok, Isso. aconteceu isso. Uhum. E o que que nós vamos fazer, né? Ou Isso, seja, qual o movimento, qual é né? o movimento, né? O que que a gente vai fazer, né? É Marcelo o sempre diz, né? Vamos em movimento, né? vamos em O, ne- movimento. E é isso que o a gente negócio é criar o espera, né, movimento. Luciano? A gente espera Bem, sempre quem está conosco. Vamos nos movimentar da maneira que a gente pode, tirar aprendizado de tudo, né? Não sei se é a isso gente aí. já está indo para o final, Luciano. Como é que nós A estamos no gente, tempo? a gente vai encerrar. Nós estamos aqui com os últimos minutos. Eu quero que tu ainda faça uma contribuição final, um fechamento. E enquanto a gente tenta resgatar aqui a Kátia, se a gente conseguir ainda, se não conseguirmos, né? Se não conseguirmos, a gente vai encerrar por aqui. E eu quero agradecer demais, a Kátia
pela possibilidade. Todos vocês conseguem me ouvir ainda? Vocês ainda conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir para eu fazer o fechamento aqui? Porque sim, sim, sim. Estão aí, tô vendo, tô vendo. Olha só, deixa só eu fazer aqui o nosso fecho então. Temos aqui uns 5 minutinhos finais. A Kátia vai gravar uma mensagem. Olha aí, ó, olha aí. Aí, Kátia volta. Vamos ver se Kátia volta. Vamos ver se a Kátia volta. Temos 5 minutos. Volta lá, Kátia. Volta lá, Kátia. Pessoal, semana que vem, dia 20, nós vamos estar aqui, vai estar com a Oi, gente. oi, oi, voltei! Olha aí! Voltei! Aí! Gente! Tu tem 2 minutos. Eu já tava dando tchau aqui. 2 minutos. Gratidão. E como mensagem final, recomecem sempre aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Cuidem da saúde de vocês. Transformem experiências negativas em aprendizados. Reclamar menos, julgar menos, enxugar as lágrimas e ir sempre à frente com fé, com gratidão. Sidão vai falar com a gente sobre quantas carreiras você pode ter na sua trajetória. Então preparem-se, lindo. dia 20 do 5, o Sidão vai estar com a gente. E Olha, Kátia, quero te agradecer demais aí pelo teu tempo e tua dedicação de trazer para a gente esse conhecimento e essas contribuições aí para o bate-papo magistral. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Muito! Tá? E um beijo no coração de todos, né, Luciano? Nossos amigos, clientes, familiares, queridos. Muito obrigada e eu adorei e espero sim que o pessoal tenha curtido, né, a nossa live. E é isso aí. Tenho certeza que sim. Até uma próxima, até um breve, né, encontro. Maravilha. E aí, obrigada, deu tudo certo, Luciano. Kátia? Foi bom? Foi bom? Foi muito bom. A experiência foi magistral. Ótimo. Foi muito legal. Maravilha. Então vai lá agora dar aquela relaxada e a gente fala mais adiante. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Beijo para todo mundo. Fiquem bem e cuidem-se. Isso aí. Vai passar, né, Luciano? Vai passar esse momento. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom, Lu. Até. Tchau. Até. Tchau.